Bom dia, bom dia. Façam todos um excepcional dia. E nós iniciamos nesse momento, mais uma vez, o Devocional 365. Nós estamos aí quase finalizando o livro de Isaías, um dos livros, assim, bem extenso, 66 capítulos, mas que traz uma clareza muito grande para nós sobre todo um contexto da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo. Então já acompanha conosco, já pega a sua Bíblia e vamos nessa, gente. Hoje nós iremos ler Isaías, capítulo 61 e 62. Deixa eu anotar aqui, Alex chegando por aqui, a gente já inicia a nossa leitura. Desculpa, gente, capítulo 60 e 61. Vamos nessa. Esse capítulo 60, Jesus amado, transformador. De Alex, seja bem-vindo. Aqui no 60, tô falando aqui para o pessoal. Isaías é um dos livros mais completos, um livro profético de alguém que tinha total sensibilidade com o nosso Criador e que fez grande diferença nessa nação, fez grande diferença nessa história do cristianismo. Então, como é que tá o som aí, Alex? Tudo certo? Tudo bem. Então, gente, muita clareza. É uma mini Bíblia, 66 capítulos aqui, são 66 livros da Bíblia, até o 39 nós temos o Antigo Testamento, ele relata todo um contexto. Então, se você não conhece a história do povo de Israel, como que aconteceu, pode começar a usar o livro de Isaías para entender todo esse contexto. E aí nós vimos aí, bom dia, Osana, seja bem-vinda. Se quiser participar, é só chamar aí que você já entra com a gente aí ao vivo. Se você quiser, então, conhecer, entender esses primeiros capítulos, como que foi o relato, ele explica a situação do povo, o momento em que eles foram levados cativos para a Babilônia, ou seja, escravizados, o momento de dor, de sofrimento, o momento que o Senhor revelava para ele, anunciar, pregar o que viria a acontecer na vida deles. Então, a gente consegue ver até o 39. A partir do 39, a gente entra aí uma literação, né, gente? Como se fosse no Novo Testamento. E ele começa a falar do Messias. Nós temos aí no 53 algo belíssimo, que ele descreve o nosso Salvador, o Emanuel, o Messias que viria para salvar esse povo, essa geração. Então, a partir desse Novo Testamento, que ele começa do 40, ele nos traz clareza de como será os dias vindouros, como será essa restauração desse povo que teve vários altos e baixos, que teve vários momentos muito difíceis, mas que o Senhor sempre socorria. E aqui no 60, a gente vai começar, Alex vai iniciar ele aí, e a gente vai aguardar a inspiração. A gente vê uma restauração, a gente vê um momento em que aponta totalmente para a volta de Jesus, para o consolo, para a esperança para esse povo, para a salvação, para o momento que realmente nós teremos esse amparo, essa certeza de sermos salvos. Então é algo assim surreal. São mensagens, são versículos que realmente trazem alívio para a nossa alma, alívio para a nossa dor momentânea. E você, Alex? Então, vamos fazer a oração, nos conectarmos com Deus. Sim. E a gente dá sequência, fechando o olho, os olhos. Pai, queremos te louvar, te agradecer e glorificar, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos contempla. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos oferta, que o Senhor nos contempla, Pai. Te apresentamos, Deus, em nome de Jesus, este momento. Clamamos por seu discernimento, por ser a sua orientação, Pai, pois sabemos que nada provém da gente, mas tudo vem de Ti. E lhe entregamos, ó Deus, neste momento, nossa casa, nossa família, ó Deus. E todos aqueles, ó Deus, que caminham conosco, de alguma forma, que eles estejam e andem, ó Deus, conforme a sua vontade. Te louvamos, Pai, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E dando sequência ao que ele estava falando,
enquanto você falava, Liz, eu estava refletindo aqui sobre o que o contexto ele inicia, né? Muitas vezes o povo contextualiza Israel, né? Só que a gente pode trazer para a nossa vida. Paulo, bom dia. Fernanda também, né? Bom dia, seja bem-vindo. O que acontece? Tudo, todos os males por conta do nosso livre-arbítrio. E quando chega num momento que fica insuportável, Deus tem que intervir, né? E você vê que já o final de Isaías é ele intervindo através da profecia, que ele vai intervir, né? Porque é uma profecia, então o futuro vai acontecer com a vinda de Jesus para apagar todos os erros passados, principalmente do início, né? Que foi através de Adão. E aí, a partir daí, vários erros, idas e vindas, né? Mas a gente vê que nessas idas e vindas, sempre quando eles se afastavam, os erros estavam, semeadura, livre-arbítrio, mas quando voltava para o Senhor, as coisas mudavam. E aí, era um ciclo muito, muito ruim, né? E aí Deus manda Jesus para apagar todos os males. Então, quando a gente vive com Jesus, não tem como a gente viver algo que vai nos trazer malefícios. Então, entrando no 60, o título ele é bem interessante, né? A glória futura de Jerusalém. Porque essa glória vai vir através de Cristo, do libertador. Eu vou ler alguns versículos e trazer alguns entendimentos que o Senhor vai trazer, né? Levanta-te, Jerusalém. Então, está abatido? Como você está hoje? Levanta-se, levanta-te, que a sua luz brilhe para que todos a vejam. Sobre você se levante e reluza a glória do Senhor. Então, vocês têm que estar ativo, né, para cima, para que essa luz do Senhor venha resplandecer através de sua vida. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Você tem que se permitir, porque é o alerta que ele dá no primeiro, né? Levante para que a glória do Senhor venha se manifestar através de você. Então nós temos que dar o nosso passo, porque a glória ela já está disponível. Se a gente ficar retraído na posição de depressão, não tem. Levanta, cabeça para cima, e as coisas vão acontecer através da minha e através da sua vida. As nações virão a sua luz. Os reis verão o seu resplendor. Então todos, a partir do momento que você se levanta, toma a sua posição, sabe quem é você, quem é a sua identidade no Senhor, todos verão, todos vão lhe conhecer. Afinal, Jesus disse que nós faremos obras maiores que a dele. Mas não é sobre a nossa força. É através do poder dele, através do nome dele que vamos fazer essa obra. E aí, seguindo, né? Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Esse voltar para casa eu entendo aqui como que um dia nós vamos voltar de onde a gente veio, os braços do Pai. Nós estamos aqui na terra de passagem para cumprir um propósito, assim como Jesus é quem nós devemos modelar. Então, vamos voltar para onde viemos. Por isso que não devemos nos apegar à nossa matéria, à nossa carne, e nenhuma matéria que aqui no mundo está. Porque nós somos espírito. E seguindo, né? Você os verás, o seu coração vibrará de alegria. Coração, o primeiro órgão que é formado no ventre da mulher. É através dele que o Senhor fala com a gente. E a alegria, pois comerciantes do mundo todo virão até você e lhe trarão as riquezas de muitas nações. Quando você rumo a alta performance, bom dia, seja bem-vindo. A Alba falou com... É verdadeiro isso, Alex, sim. Então,
Lembra, quando você está vivendo o seu propósito, o favor de Deus, o vento a favor, ele vai te impulsionando. E as coisas começam a fluir. Esse como os comerciantes, cadê? Fugiu aqui. Senhor, o coração liberar. Pois os comerciantes do mundo todo virão a você e lhe trarão riqueza. Ou seja, você está vendo o seu propósito, as coisas começam a acontecer de uma forma que você fica surpreso. Porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Principalmente as boas conectado com o Senhor, né? Claro, perseguições virão, vai cooperar para o bem. Então, é isso. Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra. Camelos vindos de Midian, de Efá. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará. O favor vai até você. O favor de Deus. As coisas vão começar a acontecer. E você vivendo o seu propósito, nós vivendo o nosso propósito, a gente vai ficar sem entender, mas não precisa querer entender, porque é Deus. Quando você vive por fé, é isso que acontece. Porque ninguém explica a Deus, né? O que vejo voando como as nuvens para Israel, como pombas para os seus ninhos. São navios dos confins da terra, das nações, navio dos confins da terra, de toda a terra indo até você. Então, pessoas de todo mundo vão lhe procurar hoje. Aí você pergunta como? Com a internet? A internet alcança o mundo todo. Então, quando você se posiciona, começa a falar sobre o que você vive, sobre o propósito que está sobre a sua vida, você vai tocar nações. Então, todos os confins da terra vão em busca do que tem em você para mudar a vida desses que ainda vivem a dor, estão presos, estão cativos. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Não vai acontecer de um dia para o outro. Afinal, seremos testados, seremos provados para ver se de fato estamos dispostos a viver o nosso propósito, aquilo que a gente aquilo que é a nossa essência, né? Ó Jesus, depois que foi batizado, foi levado ao deserto para ser provado. E ele foi testado, foi provado. Então não vai ser diferente com a gente. Se eu começo a me posicionar hoje a viver o meu propósito, hoje amanhã eu já vou viver esse vento que vai nos levar. Não, não é dessa forma. Primeiro vai ter todo um contexto, aqueles 40 dias de deserto, e aí você pode viver 40 dias de deserto ou 40 anos, demorar bem mais no deserto. Tudo depende de você. Jesus e o povo que saiu do Egito, os israelitas. Os dois tinham um propósito. Só que um tinha propósito e reclamou. Ficou rodando 40 anos. Porque quando você reclama, você não foca na solução, você foca no problema. Então, naquilo que você foca, vai crescer. E aí, 40 anos rodando, 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 e não chegou, o povo não chegou a viver o seu propósito. Então, com a outra geração de 10 que foram ver os espias, só 2 conseguiram ver aquilo que Deus tinha prometido. Mas quando você vive o propósito, só são 40 dias, coisa rápida. E você estando preparado, você vai ter armas, principalmente verbal, para combater o inimigo. Então, vou ficar por aqui, gente. É muito importante isso. A gente entender quem somos nós no Senhor para a gente viver o nosso propósito. Depois que passa todo o deserto, aí com certeza as benesses vêm. E vem de uma forma que a gente fica impressionado. 1 Coríntios 2,9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos os viram, jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para mim e para você. É isso, gente. Liz, fique à vontade. É bem interessante essa leitura, como nós falamos anteriormente, né? A partir do 40 vem o Novo Testamento. Aí Isaías tem falado sobre palavras de esperança, palavra de força, palavra de restauração. E esses 60, gente, assim, eu tenho uma atenção muito especial sobre esse capítulo, porque por muitos momentos da minha vida, momentos ultra desafiadores, que eu não conseguia me ver, que eu não conseguia enxergar uma solução, não conseguia ver o caminho, e me desesperava.
E aí eu sempre voltava para ele e fazia a leitura. E o Senhor me trazia muita esperança. O Senhor me trazia força. Força de mais um dia. Força de superar mais um obstáculo. Força de esperar um pouco mais do Senhor. Força para não desconfiar do Senhor. É uma palavra muito forte, mas que faz toda a diferença na minha vida, na nossa vida. Não desconfie do Senhor. Ele te prometeu. Nos 60 vem uma promessa, gente, extraordinária. Vem falando sobre, Alex acabou de falar, sobre a restauração, sobre a glória que viria sobre Israel, sobre Jerusalém. A segunda glória, assim como foi com Jó lá no passado, lembra? A segunda glória foi muito maior que a primeira. Então era um povo que estava num momento muito desafiador, que estava num momento de desastre total, de ruína, de tudo, de prisão. E eles estavam ouvindo essa profecia. Assim como foi na minha vida, que eu citei anteriormente, né? Momentos de grandes desertos. Eu ouvia esse primeiro versículo, talvez esse seja o seu contexto hoje. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Então, se é esse o seu momento, levanta. Olhe para dentro de você, uma imagem e semelhança do Criador. Alguém que foi criado para vencer. Alguém que foi criado para realmente ser vitorioso. Mas que as circunstâncias da vida, as pessoas, as situações, trouxeram para você uma informação contrária a essa. E o Senhor vem mais uma vez reforçar isso na nossa vida. Deixa para trás esses medos, as traições que você viveu. Muitas vezes, um contexto tão desafiador, mas ele mais uma vez vem reforçar que confia nele. Não confia nesse, naquele, no seu poder. Quem somos nós? Qual poder temos? Temos que fazer o que precisa ser feito. Mas a nossa vitória, a nossa restauração virá dele. Em um outro versículo que me fazia acreditar ainda mais, esse último. Se o seu sol nunca se porá, a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. Os seus dias de tristezas terão fim. Então se apegue nesses versículos, se apegue nessa promessa, nessa profecia que foi feita há muitos anos atrás. E que depois disso, gente, nós vemos aí que o Senhor realmente cumpriu na vida deles lá no passado. Aqui ele falava também do Messias que viria, da promessa de Jesus que viria nos salvar. E a nossa tristeza teria um fim. Ah, mas eu vivo atribulado, eu vivo com provações, mas nós temos uma certeza de vida eterna. Então, comece a trazer isso para o seu dia. E antes de iniciar o 61 que nós iremos agora, eu trouxe esses versículos porque ele vai fazer total ponte no 61. O 61, ele continua reforçando essa esperança, essa necessidade de chegarmos ainda mais ao Senhor. O primeiro versículo diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-vindas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para os presos. Então, nesse primeiro versículo, Isaías ele se declara como sendo usado, como sendo enviado pelo Senhor. Ele reforça o que fala no início: eis-me aqui. Não tenho medo de pregar, não tenho medo de falar sobre. Ele falou com autoridades, ele falou sobre destruição, ele falou sobre pecado, transgressões. Ele foi lá e corrigiu mesmo esse povo. Ele não teve medo. Ele foi um enviado, um mensageiro do Senhor. E nessa manhã, o Senhor está nos convocando para ser os seus mensageiros aqui na terra. Mesmo que hoje o seu contexto não seja favorável, mesmo que hoje você esteja nessa situação de preso emocional, preso nos seus problemas, de aflito, de oprimido, mesmo que sua situação hoje seja de se sentir perseguido, se sentir constrangido em meio à situação. Mas o Senhor te convida hoje para ser um mensageiro, para salvar outras pessoas. Meu Deus, mas como assim? Você não está conseguindo nem me salvar. Ele te convida hoje também a acreditar nessa profecia, a acreditar nessa palavra, a ler mais. Gente, leia o 60 e o 61. É uma mensagem, uma palavra de muita esperança.
eu tenho certeza que ao sair daqui, dessa leitura, você vai sair fortalecido. Você vai começar a olhar para os seus problemas e vê-los como tão pequenos que não vai fazer sentido. Você ficar preso nessas suas emoções, no seu passado de dor, nas suas angústias. E você ainda vai ter condição de levar essa mensagem para que mais pessoas possam ser também salvas através da sua mensagem. Então, para de olhar só para mim. Para de olhar só para você, só para os seus problemas. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Lembra de Isaías? O Senhor falava com ele. Já pensou se Isaías ele se calasse e ele ficasse dentro de um quarto ouvindo todas aquelas palavras maravilhosas? Senhor, eu confio, eu acredito. Maravilhoso só para ele. Mas o Senhor queria se usar dele para falar com toda uma nação. Para salvar toda uma nação, para restaurar a vida material e a vida espiritual desse povo lá no passado. E hoje continua restaurando as nossas vidas. Continua restaurando a nossa esperança. Continua restaurando as nossas famílias. Olha quem foi ele lá. O chamado que o Senhor tinha para ele. E a transformação que isso gerou. E vem gerando ao longo dos anos. Nós também, em pequenas, maiores proporções, nós estamos aqui. E o Senhor nos chama para aceitar essa mensagem e colocar-se à disposição para falar também para outras pessoas, para entregar essa mensagem, para nos curar. Que sejamos nós, a partir de hoje, que saímos do papel de vítima sofredora. Vítima dos problemas, das circunstâncias. Saia dessa situação. Saia desse contexto. Não cabe. Você já é mais que vencedor. Aqui nós temos o guia, nós temos o passo a passo. Nós temos aqui a receita de como sair dessa enfermidade. Por que continuar mantendo aí? E além de sair, além de dar esse grande passo, que a sua mensagem chegue a várias pessoas que precisam também ouvir. Com você, Alex. Você consegue ler aí o que o pessoal anotou, Alex? Alba falou, a Diane chegou, deu bom dia, Diane. E a Alba falou, para reduzir o deserto, a estratégia é focar na cruz. Exatamente. Sim. Exatamente. No versículo 22, né, do 61. O menor virá a ser 1000, e o... Deixa eu ler por aqui. O menor virá a ser 1000, e o mínimo é uma nação forte. E o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Então, o menor será 1000. E aqui eu vejo como que cada um de nós somos uma nação. Cada pessoa, cada família é uma nação. Por isso que eu coloquei em mente o seguinte, que nós não temos o dever de querer mudar o mundo. Nós temos que mudar o nosso mundo. Que a partir do momento que a gente muda o nosso mundo, consequentemente a gente consegue mudar, ajudar a mudar o mundo. Mas o importante é a gente mudar o nosso mundo, a nossa casa. Imagina cada casa com um pensamento do reino, focado em buscar ao Senhor, focado em ajudar vidas. Tudo muda. Tudo muda. Então, o nosso foco não é querer mudar o mundo, mas sim mudar o nosso mundo, a nossa casa. Porque nossa casa é uma nação. Olha o povo de Israel. Começou com um. Entende? O mundo começou com o quê? Com Adão e Eva. Então, cada família é uma nação. E, Liz, complementando aqui o 61, é muito forte, né? O 61:7. Mexeu muito comigo. Porque quem tem um passado, acho que a maioria, né? Sempre, se a gente for olhar o nosso presente para o passado, sempre vai ter histórias de deserto, de problemas, de superação, sabe? Quando a gente lê um versículo desse, mexe muito, porque eu costumo sempre estar fazendo uma reflexão sobre o que eu vivi no passado, independente de passado muito passado lá atrás ou passado curto, né? Fugiu a palavra correta. E eu venho vendo que vem tendo sim, êxitos em tudo que eu venho plantando e fazendo. Quando eu plantei coisas negativas por não conhecer, colhi.
E graças a Deus, desde 2019 eu venho mudando esse contexto e fazendo plantações boas. E aí vem o que aqui, ó. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis a vossa herança. Por isso a vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. E é isso. Se a gente tiver, como falou no início, né? Se a gente nos levantar e resplandecer à luz do Senhor, não tem como a gente não viver essa dupla honra. Tudo que foi trevas vai virar luz. E aí vai se cumprir o que eu falei agora há pouco de 1 Coríntios 2,9. Não tem como, gente. Não tem como, não tem como. Só depende de nós, única e exclusivamente de nós, porque já está dado aqui a profecia. Isso foi escrito, como a gente diz que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Anônimos, foi escrito há quase 3.000 anos. Está se cumprindo, muita gente já vive, eu venho vivendo isso. O meu passado, desde minha infância, foi muito conturbado, eu vivi numa família muito disfuncional, mas isso mexeu no meu caráter, sim. Mas quando Cristo entrou em minha vida, as coisas vêm mudando de uma forma que eu só fico feliz, eu me emociono, é porque eu sei o que eu vivi. Cada um de nós temos as nossas histórias que tem dores, sim, sabe? Mas tem a superação, tem a promessa de Deus que quando a gente vai mergulhar na palavra, a gente vai vendo cada promessa se cumprindo. Porque Deus não é para que minta nem filho do homem para que se arrependa, mas ela só vai se cumprir a partir do momento que a gente conhece, nos ativamos nele e passamos a viver com ele. Lutas tenho muitas, mas tenho a certeza de todas que eu passo é para me moldar, me colocar numa posição para ajudar mais e mais pessoas. E hoje, se Jesus voltasse hoje, ou se eu fosse para a glória, eu digo, feliz da vida, feliz, porque a honra não está sendo dupla, não, está sendo, sei lá, bem mais do que ele está prometendo aqui. Sabe? De onde eu vim, onde estou, é bem mais. E para onde ele disse que vai me colocar, se for, ótimo. Se não for também, até aqui tá muito bom, entende? Então, eu só tenho a agradecer a Deus pelas promessas deles que vêm se cumprindo. E a emoção é forte porque foram muitas dores. É isso. Deixar só a recomendação. Procura, se ainda tem dúvidas, procura se conectar com ele. Tem dúvida? Pergunta a ele que ele responde. Deus responde a oração. Agora tem que estar com ouvido, tem que tirar o barulho da mente para que ele fale no seu coração. O barulho está aqui, mas ele fala cá, no coração. Então, é isso. Algo mais, Liz? Tudo certo. Então, gente, mais um dia, para a glória de Deus. Agradecemos a todos que aqui ficaram e passou, que vai assistir. Agradecer a Liz por mais um dia, a parceria. E até amanhã, para a glória de Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gratidão.